Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, hoje a gente segue nosso fluxo, nossa dinâmica de lives, e a gente tem o prazer de estar recebendo hoje nossa colega lá do Paraná, Vanderleia Boing, que é uma super farmacêutica que cuida e que orienta de vários outros farmacêuticos, e é idealizadora do programa chamado PharmaCoach. E a Vanderleia vai falar para a gente hoje sobre empreender na crise, estratégias para não parar e crescer. A gente sabe que nesse momento de pandemia, apesar dos estabelecimentos farmacêuticos não terem fechado, muito do nosso fluxo de trabalho, da nossa dinâmica de trabalho teve que mudar. Então, eu acho que vai ser um papo super interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre como a gente pode superar esses desafios e continuar crescendo nesse momento de pandemia. Vanderleia, muito obrigada por aceitar nosso convite. De antemão, agradeço em nome aí de todo o CRFMG e de toda a classe farmacêutica de Minas Gerais. Imagina, né? Eu é que agradeço, né, o convite. Eu amo o Paraná, mas eu tô aqui em Santa Catarina. Ai, desculpa! Adoro a minha terra. Já comecei. Imagina, quando não falam que é do Rio Grande do Sul, é do Paraná, eu já estou acostumada, né? A Vanderleia que é gaúcha, mas é ótimo, assim, a gente já quebra o gelo, né? Então, a próxima eu já falo assim, é da região sul, que aí não tem erro. É verdade, Desceu de São Paulo para baixo é tudo igual, né, Daniela? Mas obrigada pelo convite, né? Obrigada pela lembrança, né? Nossa, Minas é uma terra que eu tenho muita admiração, eu tenho muitos alunos aí, né? Eu não vou nem citar muitos nomes, porque são vários aí, para não gerar ciúme, né? Gerar polêmica. Mas estou muito feliz, né, de poder estar aqui conversando com você e com os colegas aí de Minas e outros de outras regiões aí também que estão nos assistindo. E eu entendo, assim, que esse realmente é um momento em que a gente precisa unir forças, né? Porque, como você falou, assim, a farmácia, ela teve, né, assim, a sua marola, né, de altos e baixos aí durante a pandemia, mas eu acredito, assim, fortemente que a gente teve um momento de muito aprendizado, muito, né, onde várias empresas aí realmente quebraram, fecharam as portas, não puderam trabalhar, né? A gente foi jogado assim num caldeirão, né? Dizendo, olha, você agora é importante, faça o seu papel, você, farmacêutico, né? A gente ficou meio perdido, eu acho, né? Que no começo de toda essa pandemia, meio sem saber assim o que fazer, como agir, enfim. Mas eu estou muito feliz, assim, né? Porque a gente viu que vários colegas aproveitaram a oportunidade de trabalhar a sua empresa, de trabalhar o seu nome, a sua marca pessoal, trabalhar suas estratégias de divulgação, né? Eu já sou farmacêutica, me formei em 1998, né? Então a gente já passou, né, dentro desse Brasil aí por vários momentos de crise, né? Eu me lembro bem, assim, que quando eu era pequena, que eu ia na farmácia, chegava lá na farmácia, como eu já vivia lá, né, com dor de garganta e tomando injeção, enfim, chegava lá e já entrava direto no depósito, sempre vendo, né, aquelas maquininhas de remarcação, sabe? Eu achava lindo aquelas caixas de Novalgina, né, e ele, né, botando as etiquetinhas, né, porque toda semana mudava de preço. Naquela época eu não entendia muito bem o que era isso, né, que sou meio velhinha já, né? E daí eu fico relembrando, assim, né, em todas essas fases e momentos de crise que nós já passamos e que nós conseguimos nos reinventar, né? Então, agora é mais um momento da gente se reinventar, da gente pensar um pouquinho fora da caixa, da gente pegar todos aqueles aprendizados aí dos nossos amigos que, infelizmente, não conseguiram, né, manter o seu negócio ou que realmente, né, estão passando aí por dificuldades. A gente sabe que tem algumas farmácias que estão passando realmente por algumas dificuldades, né, outras crescendo absurdamente, a gente sabe disso também. Mas agora é o momento, né, da gente começar a observar o que as farmácias que cresceram, o que elas fizeram, né? Qual foi a oportunidade, qual era a base, qual foi a estratégia, né? Então,
espero, né, poder contribuir um pouco com vocês, né? Se tiver alguma pergunta, Daniela, daí você vai me passando, sabe? E vamos construir aí um diálogo, uma troca. Exato, exatamente. Fala um pouquinho então para gente de você, né, da sua carreira, como iniciou a sua descoberta aí nessa missão de ajudar a transformar vidas farmacêuticas e sobre os passos iniciais que a gente pode dar no empreendedorismo farmacêutico. Em que setores a gente pode estar pensando em empreender hoje? Tá. Então, eu me formei em 1998, mas antes de formada, né, já trabalhava em farmácia, né, sempre trabalhei durante 20 anos, né, já estou aí no mercado farmacêutico há 25, quase 26 anos, e sempre voltada, né, para drogaria, para farmácia comunitária, sempre foi aí o meu foco. Eu sempre disse que aquele ali era o meu mundo, né, onde até hoje eu me sinto bem, assim, eu entro dentro de uma farmácia e me dá vontade já de mexer nas coisas, arrumar, sabe, aquela coisa do atendimento, sempre foi meu mundo, né. Durante toda essa jornada, né, tive a minha farmácia também por 9 anos, depois trabalhei em farmácia de rede aqui em Santa Catarina, né? Numa rede que é local daqui. E desde 2013, na verdade, né? Eu descobri o coaching, passei por um processo de coaching que eu queria mudar realmente a carreira, né? A gente chega numa fase em que você, né? Começa aquela crise dos 30 e pouco, 40, né? Você está pensando assim, nossa, daqui a pouco eu tô com 40 anos, o que eu posso fazer de diferente, né? Porque eu acredito muito nessa questão da missão, sabe, Daniela? Eu acredito, assim, que você tem um propósito na sua vida. E dentro da tua vida, você tem que passar por várias missões. É como se fosse aquele joguinho, né, de tabuleiro ali, né? Você passa aí várias casinhas. E eu acredito que a drogaria, a farmácia comunitária, né, a empresa de consultoria, que eu também tive um tempo atrás, elas me fortaleceram para entender, né, onde que eu precisava focar realmente as minhas energias, né, e a minha força. E isso tudo começou depois que eu passei por um processo de coaching, né, depois comecei a fazer os cursos, os treinamentos, 2015 eu já estava atendendo, e final de 2015, né, dezembro de 2015, é que eu me desliguei da drogaria. E desde então é o que eu tenho me dedicado, né? Aos cuidados com os meus pacientes, que eu sempre tive, né? Formações aí em acupuntura, nas práticas integrativas, florais, enfim, é uma coisa que eu gosto, sabe? Assim, faz parte, né, da minha natureza. E ao mesmo tempo, né? Ajudando outros colegas também. Porque 2016, eu digo assim, que foi um ano meio sabático para mim, né? Final de 2015, saí da drogaria, dia 23 de dezembro, foi o último dia que eu trabalhei, e 2016 eu morei em São Paulo, onde eu fiz, né, uma série de cursos, né, enfim, buscando relacionamentos também, e de lá para cá eu comecei a juntar aquilo que eu gostava, que era o cuidar de pessoas, junto com essas estratégias, né, de coaching que você sabe que funcionam muito bem, né, quando as pessoas realmente são bem direcionadas e quando existe uma estratégia, né, Daniela? Você também trabalha com isso, porque você também faz os seus atendimentos de coaching, né? Sim. E ali surgiu o PharmaCoach 2016. Então, foi onde eu comecei a aplicar, né? Desde 2007, né? Eu já tinha alguns prontuários de anotação de pacientes. Eu comecei a observar que algumas estratégias eu já fazia do coaching com ele, mas eu nem sabia o que era aquilo, né? Então, fui juntando. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu trabalho muito com os meus pacientes, né? Nessas questões estratégicas relacionadas à saúde, que é o que o PharmaCoach trabalha em si, e ajudo os meus colegas a desenvolverem a sua metodologia para se tornar referência na sua cidade, na sua comunidade, né? Fazer com que ele seja valorizado do jeito que realmente ele deseja, né? Do jeito que ele merece de verdade, né? E uma das formas de você ser reconhecido como um farmacêutico de referência dentro da sua comunidade é você começar a ver várias formas de empreender, né? Você começar a pensar como que o teu conhecimento, por exemplo, né? Ele pode te monetizar, pode te gerar renda,
a tua farmácia, ela não precisa ser só uma farmácia que tenha demanda de venda, né? Ela também pode ter toda essa demanda de atendimento diferenciado, de serviço, de atendimento. Eu acredito muito, assim, né, que quando as pessoas falam assim, você ajuda a implementar consultório farmacêutico, você dá treinamento para consultório farmacêutico, aí eu sempre falo assim, olha, eu te ajudo sim, mas não no sentido de que eu trabalhe com as ferramentas só do consultório farmacêutico, porque eu acredito no acompanhamento, no andar junto, né? Eu sempre falo assim que a partir do momento que o farmacêutico entender, né, que tem aquela máxima que diz assim, a gente não pode dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, né? Eu acredito que o farmacêutico tem que dar o peixe, ensinar a pescar, pescar junto, né? Ver se o paciente fez todo o processo certo, depois ele pode deixar o paciente andar sozinho, né? Então, isso é o que eu digo assim, isso já é uma estratégia que já é nossa. E a gente acaba não usando, né? Muitas vezes a gente dá o peixe e deixa ele sozinho embora e se vira com peixe, né? Quando a gente vende muitas vezes um medicamento, né, enfim. E o primeiro passo de tudo é você começar a pensar fora da caixa. Criar demanda e não esperar a demanda. Né? Hoje a gente viu que as empresas que esperaram a demanda para mudar, para se adequar ao mercado, elas não sobreviveram. Já aquelas empresas que começaram a criar a demanda e começaram a mudar, né, a sua forma de empreender, de fazer a gestão do seu negócio, elas estão saindo praticamente ilesas, ou até mesmo crescendo, né? Então, primeiro passo. Exato. Dá um exemplo disso para a gente, Wanderleia. Quais tipos de demanda a gente pode identificar e que foram criadas, não especificamente na crise, mas que foram criadas recentemente e que desbravaram aí um novo mercado para o farmacêutico? O que a gente mais fala hoje é do atendimento online, né? Do atendimento remoto, do atendimento à distância, monitoramento de resultados, né? Isso é uma coisa que eu já venho falando já com os meus alunos já há bastante tempo, né? Inclusive entrego ferramentas que eles possam fazer isso. E muitos esperaram o quê? Esperaram com que o seu cliente ou o seu paciente não pudesse ir até ele, né? Então a gente nunca pode manter uma postura passiva, por exemplo. Né, eu sempre digo assim, né? Imagina na tua vida, né? Você está dentro da tua farmácia. Imagina que de repente você chega dentro da farmácia e não existe mais balcão. Então não existe mais uma barreira onde você fica passivamente atrás do balcão esperando o teu cliente. E você tenha que sair dali de dentro. Né? Então isso também é criar uma demanda. Né? A gente viu hoje que empresas que inovaram na teleentrega, que começaram a fazer atendimento diferenciado fora do ambiente da farmácia, continuaram crescendo, ou cresceram, né? Ou conseguiram, talvez, ter um ar, né? Respirar um pouquinho agora nessa época de pandemia. Uma outra forma de você não esperar, né, a demanda é você cuidar dos teus números, cuidar da tua gestão, cuidar da tua carreira, cuidar da tua equipe, sabe? Cuidar do seu negócio todo em si, né? E muita gente agora, eles quebraram por quê? Porque já tinha uma empresa doente, né? Então, na verdade, a gente sabe que para muitos a pandemia ela só acelerou uma morte que já viria, né? Antecipou um pouquinho, né? Não regra geral, na verdade, mas muitas empresas, o que aconteceu ali foi só uma antecipação daquilo que já era uma previsão, né? Então, assim, já existia uma expectativa de problema. E por que daí eu esperei ter mais problemas para resolver, né? É tipo aquela história assim, o pneu do meu carro furou, mas, é logo ali a borracharia. Vou rodar mais um pouquinho, e daí outro furo, o que acontece? Né? Aí você fica sem o step, fica longe da borracharia, e sobrevive daí como, né? Exatamente, exatamente. Então, você tocou num assunto muito importante, que é a questão da organização, né, do estabelecimento.
A gente tem como exemplo mais fácil, e é o maior mercado para o farmacêutico, que é a farmácia comunitária, mas para quem quer empreender, né, a gestão ela é um passo muito importante, ela é um fundamento muito importante. E a gente tem dois pilares de gestão, a gestão dos processos e a gestão de pessoas, que são igualmente fundamentais para que a gente alicerce aí negócios de sucesso. Pensando no primeiro, na gestão de processos, quais são os pontos cruciais que devemos observar para que a gente tenha saúde aí, para quem está começando, para quem quer empreender ou para quem já tenha um negócio? Então, pensando na parte de processos, eu conheço várias empresas que elas não têm seus processos definidos, que elas não têm uma rotina, elas não têm um passo a passo, digamos assim, um plano de contingência, não tem as análises, né, os seus dados, as suas... não é só saber a curva ABC, né, saber os itens que mais vende, venda bruta, venda líquida, quanto que entrou no bolso. Acaba sendo, né, uma análise muito maior. Analisar processos é você entender que lá na frente algo pode acontecer. E se acontecer, o que você vai fazer? Né? O exemplo que eu citei agora. Né? Você tem um step dentro do carro justamente para que, se furar um pneu, você troque ele imediatamente antes que te dê mais problema. Né? Isso é gestão de processos, porque senão a gente andaria com 2 steps. Né? Assim, furou um, vou andar mais um pouquinho para ver se vai dar, sabe? Fazer a gestão de processos, muitas vezes, não é uma tarefa fácil e uma tarefa simples, né? Porque requer tempo, energia mental, né? É você ter toda essa produção aí de uma metodologia, na verdade, é empreendedora. E a gente não foi treinado para isso, né? A gente foi treinado para ser aquele profissional, né, que está ali no balcão. Muitas vezes a farmácia não sabe nem quais são os custos dela, né? E ela quer muitas vezes inovar, fazer algumas outras coisas, né? Sei lá, enfim, né? Agora nessa pandemia muita gente inovou, né? Em algumas áreas, mas se ela não tem nem a gestão dos processos dela, como que ela pode saber se ela vai dar um passo e esse passo vai ser um passo seguro, né? Então, eu vejo que muitos farmacêuticos nem agenda têm, né? Agenda do que deve fazer, como fazer. Às vezes o SNGPC está lá atrasado 10 dias porque esqueceu de fazer, né? Então, assim, gestão de processos vai desde do dado mais simples, né? Às vezes, até de você colocar uma rotina de limpeza, organização, enfim, até você ir lá no mais profundo, né? Que é analisar os seus dados, os seus custos, né? E ter na verdade, tudo aquilo que pode ser medido, né, pode ser mensurado, né? Então, os processos, eles vêm para isso, para você fazer as medições e ter base para as análises, né? Exato. Eu acho uma coisa que eu também falo muito é isso, Vanderlei, assim, a gente é muito técnico, o farmacêutico, ele tende a se dedicar muito a uma área de conhecimento, né, que ele escolha, mas a gente não tem uma visão gerencial macro. E uma das coisas mais importantes que eu vejo e que eu sinto falta em vários setores farmacêuticos, são poucos que têm isso, a indústria, por exemplo, é um setor que talvez tenha isso mais consolidado, que é a questão da medição, né, que é a questão de definição de indicadores. Eu costumo dizer isso, você não sabe de onde você veio, para onde você vai, né, se você não tem indicadores, se você não tem processos definidos, você não sabe o que medir. E se você tem processos desenhados, mas não mede, você não vai evoluir, né? Então, não serve para nada, né? você não serve para nada. Então, acho que uma das coisas importantes que você pontuou aí, que eu, né, assino embaixo, é essa questão de indicadores. E aí, se a gente for falar de indicadores, tudo, né? Quantos clientes eu atendo por dia? Tem gente que não sabe qual a proporção maior, se eu tenho mais pacientes idosos, se eu atendo mais homens ou mais mulheres, qual o tipo
de patologia, vamos dizer, eu atendo, qual classe de medicamentos eu vendo mais no meu estabelecimento, porque aí se eu tenho esse tipo de dado medido, eu sei quais ações e estratégias eu vou direcionar para o meu público-alvo, que é mais forte. Às vezes a pessoa não conhece nem a região onde está instalada, né? A Não. pessoa vai montar uma clínica de estética, foca num público A e B, mas ela está inserida numa região que o público é C e D. E aí, a estratégia vai estar toda errada, porque ela não conseguiu medir nem a vizinhança, nem aquilo que está em volta. Bem assim. Esses dias teve uma colega que ela me procurou porque ela precisava, né, fazer os ajustes, que ela queria começar a trabalhar com um atendimento diferenciado dentro da farmácia dela. Era essa a proposta. Aí comecei, né, a perguntar algumas coisas, algumas situações, enfim. E aí eu perguntei para ela assim, tá, qual é o dia que você tem mais movimento e o dia que você tem menos movimento? Uma pergunta, assim, bem generalista, né? Ela, não sei. Eu, assim, qual é o horário do dia que você tem maior demanda de número de clientes e menor demanda de número de clientes? Ela, também não sei. Eu disse, pois é, então, assim, só que são dados que, se você não tiver ele em mão, como é que você vai criar uma agenda de atendimento? Exato. Né? Não existe como. Aí pense, né? Você cria uma agenda onde você diz assim, ó, na terça-feira à tarde, a minha proposta é fazer, né? Deixar o pessoal na área de venda, enfim, e eu vou fazer consulta farmacêutica. Pode marcar todo mundo, né? Lota minha agenda. E ela ainda não vai dar conta de fazer porque ela não tem pessoas suficientes, talvez, na área de venda, ou porque a gente hoje em dia trabalha com uma escala reduzida de funcionários, enfim. Então, assim, ó, eu acredito que até mesmo o número de ligações telefônicas a gente deve medir dentro da farmácia para a gente começar a analisar, né, até que área que a gente pode inovar ou não, né? Exatamente. E isso em vários setores, né? Eu citei, a gente falando da farmácia comunitária, citei aí as clínicas de estética, a área de estética é uma área que a gente vê um empreendedorismo muito, né, acelerado nesses últimos anos, por conta das resoluções aí do CFF, mas existem outras áreas ainda. Você consegue citar mais algumas que você identifica, que podem ser promissoras para o farmacêutico investir? Então, hoje, né, existe assim uma demanda muito grande de pessoas que me procuram para ajudar justamente a ter uma renda extra, fora a renda do hospital, da farmácia, enfim, que trabalha, né? Porque tem talvez um período vago, né? Enfim. Então, né, a área, principalmente a área de cursos, a área de mentorias, né? Enfim, eu vejo que é uma demanda muito forte. Aí, às vezes, né, as pessoas perguntam assim, nossa, Vanderlei, mas eu nem sei ensinar nada. Mas será que não sabe mesmo? Porque pensa assim, ó, hoje, qual foi um dos grandes problemas que nós tivemos agora? Vamos pegar a farmácia, a drogaria, né? A questão da receita digital, as validações, a farmácia popular, enfim. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre legislação, mas eu conheço várias pessoas que são, né? Então, elas conseguiram montar alguns treinamentos, enfim, para atender essa demanda. Né? Eu tive alunas da área de estética, né, onde elas já faziam algum atendimento à distância, né, um atendimento online ou acompanhamento online, que nem tudo da estética a gente consegue fazer online, mas elas conseguiram criar cursos, né, grupos para ajudar outros colegas e até mesmo outros profissionais da área da saúde a fazer aquilo que elas faziam, né? Áreas que você domina, né, com a questão do conhecimento, com a questão do saber, né? Cursos agora de práticas que aumentavam a imunidade, né? Eu tive alguns colegas que fizeram esse tipo de treinamento, porque estava dentro da expertise dele. Né? Eu tive colegas farmacêuticos que começaram a fazer mentoria de marketing digital, de ferramentas para fazer com que a pessoa tivesse visibilidade dentro da internet. Então, foram várias áreas do saber que as pessoas conseguiram começar, né, a empreender e gerar uma renda, né, em cima disso. As ferramentas que você domina, né?
Outras pessoas, o que elas começaram outros colegas, né, começaram a fazer o quê? Investir na sua metodologia de atendimento. Porque a gente faz muita coisa, né? A gente sabe muita coisa, nós temos aí, acho que todo farmacêutico deve ter uma baita de uma coleção de diploma, né? E quando chega na hora lá do vamos ver, eu sei fazer um monte de coisa, mas agora eu estou preso dentro de casa, né? Então, vários colegas aí começaram a empreender, criando a sua metodologia de atendimento, né? Onde, lógico, né? A gente sabe que existem algumas limitações que são só presenciais, que não existe, né? Como você fazer um atendimento à distância, mas a tua educação em saúde, a questão das orientações, né, a questão do acompanhamento, do ouvir, né, da orientação não farmacológica, a gente pode e deve, né, fazer, e também deve cobrar por isso, porque é o seu conhecimento, né. Então, hoje eu vejo assim, né, que a gente não gera renda se a gente não quiser, a gente não empreende se a gente não quiser, né? Porque a gente está dentro de uma área que foi a área mais requisitada nos últimos tempos, né? Dentro da nossa ética, né? A gente não tem as resoluções ainda para um atendimento à distância, mas dentro do nosso código de ética, a gente sabe até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode. Né? Então, por que a gente não pode orientar, supervisionar, criar a nossa metodologia, trazer a pessoa para próxima da gente, né? Independente da área de atuação, né? Eu tive uma colega que ela é da área hospitalar, né? Que o pessoal fala assim, não, mas eu sou farmacêutica hospitalar, como que eu vou empreender, né? Ela começou a dar orientações sobre os testes rápidos, né? Se colocou à disposição para dar orientações sobre testes rápidos, sobre as diferenças, né, das avaliações, dos testes, dos parâmetros, e o farmacêutico hospitalar, ele é um excelente clínico, né? Ele é um excelente clínico, então, imagina quanto dá para aplicar aí, né? E os nossos colegas aí, né, das práticas integrativas, né, o quanto a gente conseguiu aí dar de orientação na questão da terapia floral, homeopatia, enfim, fitoterapia, cuidados em geral, né? Então, você usar o teu conhecimento para rentabilizar e fazer coisas diferentes, entra num pilar, né, que eu sempre falo, né, que as farmácias não, né, os farmacêuticos que, na verdade, aceleraram o processo de crescimento, né, que conseguiram aí gerar renda na crise, eles passaram por uma gestão de 4 pilares, né, que foi o que você falou, né, gestão dos processos, gestão de pessoas, né, que acho que o nosso foco ele tem que ser nas pessoas, independente, né, se é o teu paciente, o teu colega de trabalho, atendimento humanizado, enfim, mas também a questão da inovação, né, e inovar nem sempre é você pegar uma mega blaster estrutura tecnológica, né, é você fazer diferente aquilo que você já faz, entregar de uma forma diferente, né, usar uma tática, uma estratégia, uma ferramenta diferente, né? Isso já é inovar, né, Daniela? Nós estamos inovando aqui, né? Exatamente. A Mônica Lenzi, do Diabetes e Você, que faz parte aí do nosso grupo de WhatsApp, do Farmacoach, né, Vanderleia? Uma querida já e uma super desbravadora aí dos mundos digitais, ela faz a pergunta, vou colocar aqui para gente. Ela coloca, Vanderleia, você acredita que os farmacêuticos estão preparados para o mundo digital? Não. Eu acredito que a gente precisa trabalhar muito na questão deste processo de educação. Eu não digo assim, né, não para todos, mas eu acredito que muitos não estão. Porque a gente brinca muito, né? Eu e a Mônica, né? O mundo digital, o que é o mundo digital? O mundo digital é aquele mundo que cabe ali na tua digital, né? No teu dedinho. E você consegue acesso a todos os farmacêuticos pelo digital, pelo mundo digital. Então, eu acho que a gente tem um grande caminho aí para desbravar ainda, muito. Não só na questão do atendimento, mas na questão da autoridade, na questão do relacionamento, na questão de você mostrar realmente o teu potencial de trabalho. A gente vê aí o trabalho da Mônica,
né? Eu não estou vendo aí hoje os comentários aí no YouTube, né? Que bom que ela está aqui. A Mônica trabalha com educação em diabetes, né? E a gente trabalha como a questão da educação em diabetes. E agora o mundo digital, ele está voltado para isso, onde muitas pessoas estão buscando informação. E o farmacêutico está lá, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, viu, Vanderlei? Assim, a gente sabe que as regulamentações farmacêuticas evoluíram muito nos últimos anos. Eu falo de 2013, né, 2014 para cá, o número de conquistas que tivemos na área farmacêutica e juntando as resoluções do Conselho Federal, as novas DCNs, elas mudaram totalmente a forma como a profissão farmacêutica se constrói daqui para frente. Se antes a gente tinha um perfil extremamente tecnicista, desde a formação, agora a nossa exigência, né, que a gente desenvolva competências gerenciais, humanísticas especialmente, ela vai ser muito mais e cada vez mais demandada. E aí, pensando nesse segundo pilar, né, depois da gestão, depois que a gente tem aí processos bem definidos, processos medidos que possam ser melhorados, pensando nas pessoas, nos nossos clientes internos e externos, o que a gente deve focar? O que eu devo focar quando eu penso no atendimento ao paciente? O que eu devo focar quando a gente pensa em formação de uma equipe para esse novo perfil de atendimento farmacêutico que a gente, né, tem aí, que a gente quer desenvolver? Quais são as suas dicas? Então, a gente foi treinado para falar muito, para ensinar, né? Mas a gente não foi treinado para ouvir. Né? Eu acho que o primeiro passo para um atendimento humanizado, para trabalhar toda essa questão da humanização, é você trabalhar um pilar muito grande, né? Que é o de ouvir e trabalhar a empatia. Né? Não tem como você trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas, se você não trabalha, né, a escuta ativa e se você não trabalha a questão da empatia. O pilar, né, o foco nas pessoas, ele vai desde você entender o que o seu paciente quer de verdade, porque muitas vezes o que ele chega lá pedindo para a gente não é realmente aquela que é a demanda dele, né? E sim, ele quer muito além daquilo que ele nos pede. Eu sempre dou o exemplo assim, né? As pessoas chegam lá e dizem assim, eu quero emagrecer 10 quilos, né? O que você tem aí para eu emagrecer 10 quilos, né? Mas ela não quer só emagrecer os 10 quilos. Por trás disso, às vezes, está uma autoestima um pouco abalada, enfim, e você tem que saber ouvir a pessoa para você entregar aquilo que ela veio buscar mesmo sem pedir. A maioria das pessoas não fazem adesão ao tratamento, né, porque elas não têm alguém que escuta elas, percebe, né, o que está acontecendo no mundo delas, né, e realmente orienta da forma certa, né, orienta ali da forma com que com o jeito dela, né? Com o jeito dela entender. A gente está muito voltado a um cuidar de pessoas, mas é um cuidar onde eu digo o que você deve fazer. Né? E eu não entendo aquilo que você tem de realidade. Né? Então, o processo ali, né, a gestão de pessoas, ela passa muito por isso. Muito mais de você ouvir e depois trazer a estratégia ideal, né, para o teu paciente, do que de você só falar, né, sem entender qual é o feedback, né, que ele pode te dar. A questão dos treinamentos de uma equipe, por exemplo, né, independente aí da área de atuação, né, a maioria dos farmacêuticos, eles são gestores, né, ou são líderes da sua equipe, gerentes, enfim, mas eles têm uma posição de liderança. E aquele que acha que não tem uma posição de liderança deveria assumir essa posição de liderança e começar, né, a fazer o cuidado da pessoa que está ali ao lado dele. Treinar, orientar, criar conversas estruturadas, né, uma conversa, orientar, por exemplo, né, como que vai fazer uma secretária de uma clínica de estética. Ela tem que desenvolver, né, o farmacêutico tem que ensinar
determinadas conversas estruturadas para que ela, né, entenda ali a demanda, a necessidade do paciente. A mesma coisa no balcão da farmácia, na farmácia hospitalar, enfim, qualquer área, né? A gente tem que começar a entender, assim, que a gente precisa, né, ter uma metodologia, né, voltada para esse atendimento humanizado, mas a gente tem que ter uma abordagem empática, e daí, com isso, o processo, né, de gestão de pessoas, ele acaba fluindo. Sabe, Daniela, assim, ó, tem clientes, eu tive clientes agora que trabalharam essa questão de gestão de pessoas na parte do delivery, né, onde a pessoa que ia lá fazer a entrega, né, já fazia as perguntas certas para entender qual que era uma demanda, né, que não foi atendida numa teleentrega ou num pedido, né, para entregar, e com isso gerava venda, fidelização, né, comunicação, né, então isso é cuidar isso é trabalhar com pessoas, né, você entender na tua equipe também, né, quem é a tua equipe, como trabalhar com ela para chegar com foco lá no cliente, né. Pessoas gostam de ser cuidadas por pessoas, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho que você deve estudar muito isso também, e acho que é um próximo ponto da nossa conversa, que é a questão do mundo digital, de ferramentas digitais. Por mais que algumas pessoas, talvez mais resistentes a esse mundo digital, acham que essas tecnologias afastam as pessoas, nós nunca estivemos tão próximos, né? Todos os dias, eu mesmo home office, converso no mínimo aí com 20 pessoas por dia, seja em grupos de WhatsApp ou individualmente, porque a gente está aí o tempo todo movimentando, que antes era muito mais difícil. A gente hoje, para fazer reuniões, eu faço aí 1 milhão de reuniões por semana, todas remotas, ou seja, as possibilidades que temos hoje de nos relacionar, de desenvolver uma proximidade com o nosso cliente-paciente, ela é muito maior. E uma coisa assim, que eu também sempre falo, Vanderlei, é que serviços farmacêuticos, que é uma coisa nova da gente pensar de monetizar em termos de serviço farmacêutico, porque a gente antigamente falava muito de serviço, que era aferição de pressão, aplicação de injetáveis e aferição de glicemia capilar, mais nada. E hoje a gente tem uma gama de possibilidades de atuação do farmacêutico cobrando por esses serviços, inclusive a consulta farmacêutica, que deve ser cobrada, e que a gente não falava sobre isso, né? E aí, o preço, ele não é o fator determinante para a fidelização desse cliente-paciente, não vai ser. Essa relação pessoal, essa relação de confiança que precisa ser entendida, que precisa ser desenvolvida, certamente vai ser o pilar desse farmacêutico que vai se destacar nesse novo mercado de prestação de serviços e que vai gerar aí uma possibilidade de empreender, né? Mas voltando aí para o nosso tema, a gente fala, então, a gente tem duas coisas muito unidas, que é a questão da inovação e a questão do mundo digital. E aí, como podemos inovar no mundo digital? Quais ferramentas temos à disposição para isso? Então, ó, deixa eu te contar uma historinha, né? Eu adoro histórias, né? Adoro também. Sabe quando eu comecei a prestar atenção de que realmente a gente precisaria, né, estar atenta aí, né, a novas oportunidades e começar a enxergar, né, que ou a gente se atualiza ou a gente vai ser engolido, né? 2016 eu estava morando em São Paulo. E eu precisava de um documento aqui, de um cartório, daqui de Floripa. E o cartório era perto da onde o meu pai trabalhava, né, que agora ele está aposentado. Aí liguei para ele assim, pai, pode ir no cartório para mim, pegar o telefone de lá, porque eu tenho que solicitar uma certidão, assim. Daí ele bem, né, aqueles alemãozão, né, ir no cartório? Pesquisa no Google. Aí eu pensei assim, né, meu pai, 60 e poucos anos, né, me dando um baile aqui, né, que história é essa, né?
Aí comecei a verificar e entender, assim, né, em que mundo que a gente estava entrando, né? Porque realmente, assim, o que aconteceu, o que está acontecendo agora, na verdade, é a aceleração de um processo que ele iria acontecer, de fato, né? Sim. Iria acontecer, né? O meu pai hoje, eu tenho uma tia de 70 e poucos anos que eu faço acompanhamento dela, né? É celular, muito mais pelo celular do que fazer atendimento presencial, ainda mais agora nessa época. Então, assim, a gente tem que começar a entender, né, que as ferramentas digitais, elas vieram para facilitar o nosso trabalho, para facilitar os processos que a gente começou a falar lá no começo, porque existe muita coisa que pode, sim, facilitar a nossa vida, mas a gente tem que entender quais são os nossos maiores talentos, né? Eu tenho estudado bastante, realmente, né, porque cresceu muito a demanda de colegas que estão procurando, né, plataformas para fazer site, como que faz atendimento de forma remota, qual a melhor plataforma, como que eu faço para entregar um conteúdo para a pessoa, a questão do atendimento do online, você tem que preparar o teu paciente, né, para fazer esse atendimento, né? Então, eu sempre falo que né, nos treinamentos eu estou passando agora um PDF, onde eu passo, né, algumas orientações que ele deve passar para o paciente dele em relação à questão da privacidade, né, porque a gente tem que garantir um ambiente seguro. Então, assim, tudo que eu falei até agora é inovação? Mas qual tecnologia que a gente está usando? Muitas vezes o farmacêutico está usando só o celular dele e o paciente só o celular dele. E hoje em dia, aqui em casa são 3 pessoas que moram e a gente tem 5 celulares aqui dentro. 6 até, né? Porque um já está lá abandonado. Então, isso é só na minha casa, né? Se eu perguntar para ti, né? Talvez tu já não tenha mais um celular só, tu já tenha já tem aquele antiguinho que está lá e por aí vai, né? Então, a tecnologia, ela está na nossa mão e ela precisa ser vista realmente como uma ferramenta e uma estratégia de trabalho. E outra coisa também, assim, na questão do mundo digital, que eu digo, nunca foque, né, nunca joga todas as tuas moedinhas numa atividade só, né? Ou você divulgar o seu trabalho só no Instagram, ou só no Facebook, né? Enfim, não seja dependente de alguém que nem te conhece e que, de repente, de uma hora para outra, pode nem existir mais, né? Então, assim, uma estratégia, hoje em dia, quando a gente vai construir uma estratégia digital, a gente constrói uma base sólida, né, dentro das possibilidades de inovação da pessoa, mas aonde ele tenha o domínio do contato com o paciente dele, aonde ele possa fazer os registros, aonde ele possa ter o controle de dados, aonde ele possa ter o armazenamento de que realmente aquele atendimento foi feito da melhor forma, né, dentro da confidencialidade, dentro da segurança que deve existir. É imprescindível, né, hoje o farmacêutico ele ter o seu gerenciamento de mídias, né, ele entender como que ele vai fazer para gerenciar a divulgação do seu trabalho. Hoje, né, ainda numa mentoria que eu estava de manhã, eu ainda estava falando sobre isso, né? Se o mundo digital hoje acaba, né? Porque o nosso mundo real acabou, né? A gente ficou só com o digital, não foi? E se o mundo digital acaba, né? Como que as pessoas vão te procurar? Qual é a marca que você está construindo? Então, toda aquela construção da tua marca que estava lá no mundo, que não era o mundo virtual, ela tem que ser complementada dentro do mundo digital, né, do mundo virtual, e solidificada nos dois lados. E como que vai fazer isso? Né? Tendo aí um passo a passo, né, uma estrutura toda bem definida. Outra situação, assim, ó, a gente dá muita informação no balcão de uma farmácia, por exemplo. A gente dá muita informação para o nosso paciente quando está lá na estética. A gente dá mega informação lá, né, quando a gente está fazendo
os processos lá dentro do hospital, né, a questão da equipe, troca de informação, né, existe muita interação médico e farmacêutico dentro dos hospitais, enfim, todas as áreas, né. Mas quando chega na hora de você passar um conteúdo no mundo virtual, no mundo digital, cadê o farmacêutico? Né? Eu gosto muito da terapia floral, né? Trabalho com florais. Aonde estão os nossos farmacêuticos trabalhando com a terapia floral, manipulando, né? Os espaços aí que nós estamos perdendo, talvez para as pessoas que não estão tão aptas, né? Com a farmacotécnica como nós, né? Então, quando eu falo assim da questão de inovação e de juntar o mundo virtual, mundo físico, né, digamos assim, é você pegar ali aquela marca pessoal que você tem, consolidada, né, e difundir ela, fazer com que ela se expanda, com todas as ferramentas que são possíveis. E todas as ferramentas que sejam fáceis para você usar, né, porque eu também, né, tenho, é um conceito que eu tenho comigo. Eu preciso entender como funciona todo o processo. Eu preciso entender como é que funciona o meu site, o meu blog, como que funciona o site e o blog da plataforma XYZ que eu indico para o meu cliente, como que funciona uma estratégia de Facebook, Instagram, CEO, eu tenho que entender. Mas qual é o meu maior dom e talento? É ser farmacêutica, né? Então, a partir do momento que eu uso bem o meu talento e o meu dom, eu consigo ter pessoas próximas, né, onde eu consigo até mesmo pagar o trabalho delas, né, e não preciso, de repente, estar lá naquela ânsia sempre de aprender. Não sei se a Mônica está aí ainda, né, mas agora, nos últimos tempos, foi a pessoa Tá sim. foi A Mônica fez o comentário aqui, ó. Ela começou no Orkut. então. E cadê o Orkut hoje em dia? Você está vendo? Acabou. Acabou, não tem. Agora, o meu celular, eu tenho ele, o meu filho está com 17 anos, eu tenho o meu número de celular há quase 20 anos, né? Então, mesmo na época do Orkut, quem tinha o meu celular consegue ainda falar comigo hoje, né? Meu também. Então, daí você vê assim, às vezes a gente daí joga uma estratégia, qual é a onda do momento no digital? Vou jogar todas as minhas fichas lá. Né? E se a Mônica tivesse apostado só no Orkut e não tivesse feito o blog dela, que tem mais de sei lá, quase 1000 artigos, o que seria da gente? Né? Como profissional para pesquisar, e fora o paciente, né? Exatamente, investir no marketing pessoal, né, Vanderlei? A gente tem uma tendência grande a isso. Eu vou, como diz, né, contar um pouquinho de história também. Quando a gente pensa em empreender e o bichinho do empreendedorismo, ele me bica, vamos dizer, há muito tempo, e aí estou ensaiando aí os primeiros passos do empreendedorismo, mas e como você falou, por mais que a gente desenvolva competências de aprender marketing, de aprender a própria formação em coach, a gente é farmacêutico, né? O nosso foco é a atividade farmacêutica, mas é importante que a gente construa a nossa identidade dentro daquilo que a gente quer despertar como valor nas pessoas, né? Então, a gente, apesar dessa dificuldade que eu tenho e que talvez muitas pessoas tenham de se expor, de mostrar o trabalho, de falar sobre o trabalho, nesse tempo atual não existe outra forma que não ir para os meios digitais que temos, e aí temos muitos, né? Dependendo do foco do seu trabalho, uma ação, como você falou, pode ser mais estratégica no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn, que é uma plataforma que eu gosto muito também, ou ter um blog, ter um site, mas o que você falou, a gente precisa estar presente, né? Estar mostrando o trabalho, desenvolver, a gente fala muito isso no marketing, né? No marketing digital, desenvolver a autoridade. E o que é autoridade? Olha só, né? A gente fala muito sobre. Muitas pessoas falam sobre o marketing. Fazer marketing é feio. Aonde que marketing é feio?
né? Pois Desde é. quando que marketing é feio e que você, né, pode ser julgado por isso? Existe, né, muito aquilo que é a história do 6 e do 9. Qual lado que você está olhando, né? Você está Exatamente. olhando aquela pessoa que está usando estratégias de persuasão para ter benefício próprio, né, dentro de uma estratégia de marketing, é uma situação. Agora, um marketing bem feito, né, uma estratégia, um posicionamento, trabalhar sua marca pessoal, trabalhar seu marketing pessoal, é uma relação de ganha-ganha, aonde você Exato. se sente valorizado pelo trabalho que você faz, né, e a pessoa que você está fazendo, a prospecção que você está falando sobre o seu trabalho, ela também vai ser beneficiada. Então, não tem como hoje, não existe como você não gostar de marketing, mesmo porque, de certa forma, a gente faz marketing na vida. A partir do momento Sim, que a gente começou a namorar, que a gente dá um tchauzinho para aquela primeira paquerinha, que a gente manda um currículo para uma empresa, que a gente volta para casa e traz um chocolatezinho para o pai, para a mãe, porque, né, chegou fora do horário, isso já é marketing. Né? Você está sim. trabalhando o quê? Uma estratégia que, de certa forma, tem a sua persuasão e você está tendo um benefício, mas o benefício não pode, nessa época, na nossa época atual, de ser um benefício onde só um ganha, é um benefício que tem que ser o ganha-ganha. Então, hoje, Exato. você trabalhar o marketing é mais do que necessário. Porque como que você vai se diferenciar hoje? Né? Pense bem, né? A gente falou da quantidade de celular que existe, né? Então, imagine a quantidade de pessoas que estão usando a internet, por exemplo, né, para divulgar o seu trabalho. Se você não tem o teu marketing pessoal alinhado, se você não sabe, né, o que você faz muito bem, para quem que você fala, o que você vende, o serviço que você oferece, as conexões que você tem, o relacionamento que você tem, eu sinto muito, você será esquecido, né? Esses dias eu estava falando ainda com uma cliente minha, né? Da minha idade, assim, mais ou menos. Aí eu falei para ela assim, olha, ou a gente começa a buscar estratégias de visibilidade nas mídias sociais, ou daqui a pouco vai vir aí uma recém-formada de 20, 21, 22 anos e vai estourar do lado da sua cidade, né? Do lado, às vezes, até da sua farmácia. Porque hoje em dia o profissional ele já está muito mais voltado, né, Daniela, na faculdade, para trabalhar a sua imagem pessoal, né? Na minha época, eu saía da faculdade ou eu ia fazer análises clínicas ou fazia tecnologia de alimentos. Hoje em dia, a gente sai da faculdade já sendo consultor, já sendo digital influencer, Influenciador digital. Eu fui não tirar é? uma foto do meu filho. Fui tirar uma foto do meu filho ontem, Vanderlei, ele tirou foto assim. Eu falei, por que isso, meu filho? Ele falou, já tô dando meu like, mamãe. É bem por aí. Então, isso está muito mais embutido nessa geração mais nova, né? E é uma geração até muito mais ansiosa para empreender, para transformar o mundo. E aí a gente já está aí numa segunda geração, vamos dizer, né? Num outro degrau, a gente precisa também lançar a mão dessas estratégias, né? De ter autoridade, de mostrar o nosso trabalho, de não temer. O marketing pessoal não é exposição pessoal, é diferente. Não, é. Eu vou É falar você isso também, mostrar muito pelo aquilo que você é contrário. bom, né? Mostra aquilo que você é bom para fazer, que as coisas vão fluir de uma forma extremamente natural. Sabe, Daniela, o vídeo Exato. que eu mais tive visualização na minha vida foi um vídeo onde eu não aparecia, eu gravei uma série de slides, eu coloquei só a minha voz, porque eu tinha vergonha de gravar vídeo. Isso foi em 2016. O vídeo que eu mais tenho visualização. Aí hoje eu fico pensando assim, nossa, que boba, para não falar outra palavra, sabe? E se eu tivesse começado de uma forma diferente, ter feito algumas coisas diferentes lá atrás, o que poderia ter economizado de passos na minha vida hoje? Exato, Né? exato. Então, o que Eu tenho impede a gente? O que a impede a gente gente de fazer? tem essa resistência, né? Essa dificuldade de se expor, mas o trabalho de marketing é muito diferente disso.
Vanderleia, para a gente fechar, chegou uma pergunta para a gente pelo Instagram, deixa eu ver o nome dele aqui, Roberto. Ele pergunta se o setor magistral ainda é um bom setor para investir. Robson Soares. Ele pergunta se o setor magistral ainda é um bom setor para investir, especialmente agora no período pós-pandemia, pensando no pós-pandemia. Então, ó, eu vou passar alguns exemplos. Assim, eu tenho 3 clientes que elas estão trabalhando em casa, né? Porque elas, consultório, né, uma é numa cidade em que ainda não foi permitido que volte o trabalho, o atendimento presencial. Ela fez parceria com farmácia de manipulação, ela está fazendo todo o atendimento, todas as estratégias dela com parceria com a farmácia, e a farmácia faz a entrega. E assim, outras situações, né, as outras 2 também trabalham nesse sentido, uma já pôde voltar a fazer os seus atendimentos e a outra não. Eu acho assim, ó, que o setor magistral, ele é um setor que ele entende, assim, ó, na essência, né, a questão da prescrição, a formulação personalizada, o atendimento diferenciado. Eu vejo, assim, que o setor magistral, ele precisaria trabalhar um pouco mais essa questão do atendimento individualizado dentro da sua farmácia, e não trabalhar somente na propaganda, na propaganda médica. Eu vejo muito, né, pode ser que não seja a realidade do Brasil inteiro, mas eu vejo muito que existe o quê? Uma preocupação muito grande das farmácias de manipulação ir lá e dar as orientações, enfim, para o paciente, para o médico, né, para o nutricionista, né, falar como prescrever. Mas muitas vezes ele não treina uma pessoa da equipe dele para botar para fazer esse atendimento diferenciado dentro da equipe dele. A farmácia magistral, eu sempre fui muito apaixonada. Eu sempre acho assim, eu tenho uma amiga, né, que eu ainda digo que ela realmente assim, nossa, mas como você é tão inteligente, tudo que eu te pergunto você sabe. É fitoterápico, é nutracêutico, né, enfim. Então, a farmácia de manipulação, eu vejo que realmente, assim, é um setor que eu imagino que vai ter um crescimento ainda muito grande a partir do momento que conseguir trabalhar toda essa questão do atendimento personalizado, individualizado, botar lá os seus consultórios farmacêuticos para trabalhar dentro da sua empresa e gerar renda ali. Hoje, se eu tivesse que investir, se alguém me falasse assim, Vanderleia, você quer abrir uma drogaria, quer abrir uma farmácia de manipulação, quer fazer alguma coisa, eu ia partir para esse lado realmente, né, da manipulação, não a manipulação, mas a manipulação com fitoterápicos, a questão da homeopatia, né, eu partiria para esse lado, né, porque eu vejo que realmente é um futuro bem grande. Que ótimo, Vanderleia, concordo plenamente com você. Eu acho que a gente pensar cada vez mais focado no outro é o caminho, né? As pessoas querem cada vez mais a individualização inclusive do medicamento. E o setor está aí para isso, né? Imitar a indústria, como a farmácia de manipulação fez durante muitos anos, não é o caminho. Até a própria propaganda, né, no setor magistral, ela foi durante muitos anos moldada pelo que a indústria farmacêutica fazia. E realmente, a farmácia hoje que investe em conteúdo, em um relacionamento com o cliente, em formação de uma equipe, né, preparada para esse atendimento, certamente ela vai se destacar e tem tudo aí para crescer no mercado. Nossa, eu já fico pensando assim lá na frente, né? Do quanto faz de diferença você ser atendido por alguém que é especialista. Sim. Especialista no seu problema, especialista na prescrição, na individualização, né? Eu acredito muito nas coisas personalizadas, né? Sim, as pessoas gostam, né? Tem mais confiança quando é atendido por um profissional que se preocupa, que se dedica a cuidar daquele problema e entender especificamente aquele problema daquele paciente.
Eu falava isso para os meus alunos, assim, o medicamento industrializado, ele não é focado em uma pessoa, ele é focado para atender a média das pessoas, mas você sempre vai ter uma parcela aí com uma certa individualidade que vai ficar de fora. Então, isso vale para todos os setores, né? Então, quanto mais você... Não é questão de se especializar, mas é se especializar em pessoas, em resolver e se dedicar a resolver o problema daquela pessoa. Isso vale para o laboratório, para a drogaria, para a indústria, para a farmácia magistral. Certamente a gente vai ter um novo panorama e uma nova característica de prestação de serviços que se abrem aí para o farmacêutico. E a gente tem que aproveitar o momento, né? Porque eu acredito que agora é a nossa hora, né? Mas basta, né, eu acho que basta a gente mesmo se autorizar, né, de começar a ter o sucesso que realmente a gente quer ter. Né? Às vezes a gente não tem o sucesso na carreira, na profissão, naquilo que a gente faz, porque a gente limita o nosso potencial, e às vezes a gente não acredita no nosso potencial, a gente não acredita no nosso nome, a gente não acredita na nossa profissão. Cuide, né, dos teus pensamentos, alimente aí os bons pensamentos, que com certeza a gente vai atrair muito mais coisas boas também ao nosso, próximas a gente, né, ao nosso redor. Pensar diferente e fazer coisas diferentes também, né, e a gente tem que sair daquele mundo só do pensamento, né, tem que começar a fazer. A gente não pode, eu gosto muito daquela frase, o Brasil que eu quero, né, qual é o Brasil que eu quero, qual é o farmacêutico que eu quero, qual é a profissão que eu quero. Então, eu tenho que começar a ser hoje aquilo que eu quero amanhã para todo mundo, né, e que a gente possa aí ser o espelho, né, de algumas reflexões, de algumas mudanças, enfim, né, que a gente consiga, né, deixar. Eu sempre falo que se todos os dias, né, eu conseguir levar uma mensagem diferente ou passar alguma coisa diferente para pelo menos uma pessoa, eu já consegui cumprir a minha missão de vida, né? Então, né, se hoje eu conseguir fazer isso, né, aqui com vocês, de levar alguma reflexão diferente, já cumpri aqui a minha missão do dia. Que ótimo, cumpriu brilhantemente. Vanderlei, a gente vai encerrando por aqui, mas eu quero te agradecer profundamente o seu tempo, o seu carinho dedicado, dividir um pouquinho aí da sua experiência, do seu conhecimento conosco. Certamente a gente precisa se alimentar de boas vibrações e bons exemplos para que a gente saia fortalecido, mude os paradigmas, mude a forma como a gente tem de entender a profissão, e é só assim que a gente cresce, é só assim que a gente continua crescendo, não tem outra forma mesmo. Por exemplo, eu me policio muito para não dizer não. Eu sempre tento olhar, eu trabalho com como uma boa geminiana e mãe. Como é que é aquela história, né? Eu sou daquela, e mineira, né? Eu sou aquela que mexe a panela e alimenta o menino e mexe a mamadeira ao mesmo tempo, mais Fala ou no menos. celular, já está. E fala no celular. Chão. É bem isso. Então, eu faço muito esse esforço pessoal para não dizer não, porque eu acho que a gente sempre pode tentar resolver as coisas de uma outra perspectiva, de uma perspectiva melhor, né? Melhor você chegar com uma outra solução ou apresentar uma outra proposta para um problema que aconteça, para um desafio que você tenha, do que já criar uma barreira de que aquele desafio não tem solução. Eu acredito muito nisso, nessa positividade também. E te agradeço muito, mais uma vez, e espero ter você conosco aqui quando essa pandemia passar. Ah, com certeza, estarei aí, é só chamar. As pedras do caminho, né, Dani, elas servem para construir pontes, né, ou construir castelos, né, a gente nunca pode pensar só no problema. A gente está vivendo numa época em que a gente sabe que existe um grande problema, né, só que ele não está na nossa mão. Então, aquilo que está na nossa mão, a gente tem que agir da melhor forma possível, né, ou a gente tem duas opções, ou a gente
vive o problema ou a gente encara o problema. E encarar o problema é você trazer realmente isso que você falou, né? Uma mente mais positiva, mais aberta, focada em resultado, né? E se for preciso fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ok, tudo bem. A gente faz, a gente dá conta, porque lá na frente a gente sabe que vai ter a recompensa, né? Não é só pensar no hoje, né? É para o futuro. E muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e espero realmente aí em breve poder estar mais pertinho aí de vocês também. Ah, se Deus quiser. Pessoal, mais uma vez, o contato da Vanderleia está na descrição do vídeo, tá bem? O número de telefone dela, com o WhatsApp, para quem precisar, quem tiver interesse aí no PharmaCode, pode entrar em contato, né, Vanderleia? Sim, pode. O nosso e-mail também, quem tiver dúvidas, nós temos vários projetos na área de empreendedorismo, várias parcerias que lá no CRFMG a gente está cuidando nesse ponto para que a gente traga realmente, infelizmente a pandemia deu uma desestabilizada no cronograma dos projetos que a gente queria desenvolver, mas certamente, né, a gente vai fazer esse ano ainda vários projetos nesse segmento, porque a gente acredita nesse poder e nesse valor que o farmacêutico tem de guiar a própria história, tá bem? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada para quem está assistindo, para quem está acompanhando aqui ao vivo com a gente, a Mônica. Sigam aí o Diabetes e Você, a Mônica é um exemplo aí de empreendedor e mulher farmacêutica, e acompanhem aí as nossas redes sociais e a nossa próxima agenda de lives. Muito obrigada mais uma vez, Vanderleia, fique com Deus. Muito obrigada pela presença de todos também. Obrigada. Tchau, tchau.